daquela discussão que deu o que falar, acirrou ódios e paixões na capital, no Congresso Nacional. Vamos falar das saidinhas que seguem dando o que falar, porque a liberação de presos do regime semiaberto para saída temporária no estado de São Paulo começou ontem. Só que veja isso aqui, veja também, repare bem que quem também conseguiu e foi esse benefício, né, e que foi diretamente ajudado por essa situação. Exatos 213 detentos presos por crimes sexuais, a maioria deles estupradores de altíssima periculosidade. E eles ficarão uma semana nas ruas até o dia 17. Olha que maravilha. E o detalhe, sem qualquer tipo de monitoramento de segurança, como as tornozeleiras eletrônicas, por exemplo. Esses detentos são da penitenciária 2 de Serra Azul e a denúncia foi recebida pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. Minha gente, vou trazer aqui o David, vale lembrar, né, que apenas 1.700 detentos serão monitorados a cada saída temporária, representando menos de 5% dos que têm direito a esse benefício. Olha, eu ia usar até a expressão aqui para me exaltar, mas olha como isso é uma tragédia anunciada. Exatamente, né? Nesse levantamento, 5% então dos detentos saindo para as ruas, nesse benefício que é concedido com decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, apesar do veto lá do parlamento em relação ao projeto do Lula, do governo federal, mas a gente vê essa situação então acontecendo. Assim, tanta tecnologia que existe hoje que a gente vê, e esses detentos então ficando nas ruas e a sociedade à mercê deles. Ô, Jess Peixoto, pelo amor de Deus, menos de 5% dos presos monitorados, isso é uma piada de mau gosto, evidentemente, porque tem-se a tecnologia, mas falta-se vontade política quando ela mais se faz necessária. Sua visão? Responsabilidade. Não tem o menor sentido a gente gastar tempo, dinheiro, trabalho da polícia fazendo essas prisões e depois arriscar com que eles fujam, e é muito fácil fugir aqui. A gente está vendo uma situação de 5% só vai ser monitorado. Não é como se fossem pessoas confiáveis. Eu tenho dificuldade em ver um universo onde você pega um estuprador e você vira e fala assim, esse cara merece sair, não vamos pôr monitoramento nele, ele com certeza vai voltar, é uma pessoa íntegra. Então me parece aqui que a gente está bancando de palhaço nessa situação e colocando a nossa sociedade em risco, algo que é gravíssimo e só reforça a urgência do presidente da República finalmente sancionar. Esse veto já caiu, a gente tem que colocar isso para uso imediato. É um desejo da população, uma necessidade da população, e a gente está passando um risco à toa. Então a gente está colocando as pessoas em risco, a gente está desvalorizando o investimento, a gente está sujeitando a sociedade a uma situação muito difícil. E no final do dia, mais uma vez, a mensagem é: o crime compensa. E quando ele não compensar, as pessoas vão presas, elas ainda têm a chance de, quem sabe, fugirem novamente. A gente tem que começar o processo todo de novo para prender esses delinquentes, esses criminosos. Vamos trazer aqui o Felipe Monteiro também para discussão pelo seguinte: não tem menor condição e o governo precisa agir e dar menos desculpas para ter vários estupradores vagueando, perambulando, andando livres, leves e soltos, sem qualquer tipo de monitoramento. É o fim da picada, cara. O que você acha? Como é que faz para mudar isso? Cadê a vontade política? Ô Marinho, essa é uma questão interessante, não é? Porque você pega, por exemplo, uma sociedade que era punitivista e ela realmente é representada aqui pela Jess e pelo David, né, e pelo Palumbo, que eu já sei a opinião dele em relação ao assunto. Mas o fato que não falaram para a população em geral é que vetar a saída temporária ou não muda em absolutamente nada a sensação de segurança da sociedade. E é bom lembrar, por exemplo, que a nossa Constituição Federal, isso eu volto a dizer aqui, fala que lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu. Ou seja, era claro que essa agenda da direita e do grupos conservadores do Planalto, né, do Congresso, né, defendendo o veto e o veto da saída temporária, né, não ia dar em nada, é só um ato simbólico que não tinha efeito imediato. Então o que você vê aí, realmente, é exatamente que o discurso da direita, o discurso dos congressistas que colocaram em pauta esse tema completamente periférico, né, que não ajuda em nada a enfrentar a segurança pública, não vai a lugar nenhum. E quando você analisa tecnicamente o fato em si, você vê, por exemplo, que um discurso que fala que a saída temporária aumenta a quantidade de violência, aumenta a quantidade de crimes, é tudo balela. Pelo contrário, não aumenta em nada. É claro, quando você pega, por exemplo, um crime cometido por uma pessoa que saiu em saída temporária, é óbvio que isso repercute na sociedade
porque é mostrado, mas nem de longe representa o universo das pessoas. 99,9% das pessoas que saem do meio temporário não cometem crime. Essa é a verdade. Vamos distribuir a bola aqui diretamente para Brasília com o nosso Palumbo. O Centro de Progressão Penitenciária, os famosos CPPs de Franco da Rocha, teve, se não me engano, 1.460 presos que foram soltos. Acho que só 60 foram monitorados. Olha isso. Eu gostaria de saber do PP. Não, vamos lá. Eu entendo o PP, com todo o respeito do mundo, falar, e a gente tem que estabelecer aqui alguns parâmetros, né? Dizer que a gente cai num dito populismo penal punitivista, advogando por uma aplicação mais enérgica de tudo que está posto aí no momento como medida de contenção. Mas a pergunta fica, Palumbo, você está numa cidade ou num bairro e você sabe que no seu convívio tem um sujeito que está lá, criminoso, confesso, condenado, que está ali pelo regime de progressão de pena ou a saidinha. Você fica mais ou menos seguro? É muito simples, mais ou menos seguro. É claro que isso gera uma insegurança, né? Eu estava aqui rindo para não chorar, né? Pedindo mansidão para Deus de tanta besteira que o Felipe está falando. Na última saidinha, senhor Felipe, uma mulher foi estuprada por um maldito desse que saiu na saidinha. Nós temos que defender vítimas e pessoas do bem. O estupro é um crime hediondo, repugnante, abjeto. A gente não pode compactuar com isso. E aqui na Câmara dos Deputados, eu fui relator de um projeto de lei. Se o preso vai sair com a tornozeleira, ele que pague. Se ele não pagar pela tornozeleira e pela manutenção, ele não sai. Pronto, e acabou. Agora, a lei de execução penal é onde está estipulado a saidinha. E a lei não pode retroagir para prejudicar o réu na lei penal, não é na lei de execução penal. Então, eu entendo que é perfeitamente possível, a partir da sanção do presidente da República, virar a lei e acabou a saidinha no Brasil. Quer passar Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Não cometa crime. Esse povo que adora defender bandido, devia adotar um. Pega o estuprador, leva pra sua casa. Você vai ver o que é bom pra tosse. Vamos trazer aqui nosso Retórica barata, Palumbo. Retórica barata. É claro que se pegar, por exemplo, um crime... Não, é retórica barata, Palumbo. Você nunca foi vítima. Quando você for vítima, você fala. Retórica barata total. Claro que se pegar, por exemplo, crime cometido concretamente, é óbvio que isso causa comoção social. Mas tem nada a ver uma coisa quando você não resolve o problema da segurança pública pegando um caso específico, casos específicos, e querer fazer regra geral. Aí que está o seu erro. Aí que está o seu erro. Como é que dá a solução aí? Dá um... boa pergunta. Assim, de novo, tomando todo o cuidado do mundo para não soar aqui gratuito ou bravateiro, não é isso. Mas para ter uma regra geral, não basta nascer uma motivação para isso, e a motivação nasce exatamente em casos individuais concretos, que vão se avolumando, que vão acontecendo com recorrência, aí cria-se uma tendência, um problema que precisa ser lidado diretamente. O que ninguém fala para a população, na minha opinião, é a coisa mais interessante e mais importante de ser colocado, é que esses presos, por exemplo, que no Brasil não existe prisão perpétua. Infelizmente. No Brasil não existe pena de morte. Então essas pessoas que cometeram o crime vão para a sociedade em algum momento. Então você, por exemplo, evitando o fim da cena temporária, né, não vai fazer com que essas pessoas saiam melhores do sistema penitenciário. Ou seja, você vai estar prorrogando, né, o cometimento de eventual crime, se não ressocializar o preso. Fica a pergunta, são temas aí que a gente sempre está abordando aqui e sublinhando as diferenças, trazendo uma discussão bem espirituosa aqui no Morning Show para vocês, debate de alto nível, mas a gente segue, porque não nas páginas policiais, ainda na seara da segurança, porque olha só, a Polícia Civil do Paraná